Celso do Lago Paiva, do canal Conservacionismo em Ação, traz para você uma palmeira que certamente você gostaria de plantar. Essa é a Guariroba, ou Gueiroba, ou Licuri, Ciagrus oleracea, palmeira nativa em grande parte do território brasileiro, entre Mato Grosso, Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, uma região que perfaz quase metade do território brasileiro. É uma palmeira muito bonita. Eu vou mostrar para você algumas características e algumas propriedades dela, de forma que você se interesse pelo plantio dessa palmeira. É um plantio que vai tornar suas áreas naturais, as áreas que você tiver na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda, muito mais interessantes para a fauna. Essa palmeira tem os nomes de Guariroba em São Paulo, Gueiroba no Mato Grosso do Sul e, no centro de Minas Gerais, Licuri. É uma palmeira, como vocês podem ver, tem as folhas crespas, ou seja, os folíolos estão agrupados e como eles não podem sair todos ao mesmo tempo, formando a lateral plana da folha, isso torna a folha crespa. Essa é uma característica importante. Também, outra característica muito importante é a seguinte: as folhas velhas que vocês estão vendo aqui, logo caem do tronco. Elas não ficam presas ao estipe ou tronco da palmeira, elas caem deixando o estipe liso. Não tem marca nenhuma, porque nenhuma parte da folha fica aderida ao estipe. Como o cerrado aqui, ele pega fogo, aliás, incendeiam o cerrado, a parte baixa do estipe desse exemplar está queimado, está coberto de carvão. Mas a palmeira não morre, ela é resistente ao fogo. Isso não quer dizer que a gente pode atear ao fogo ao cerrado, não. O cerrado deve ser protegido do fogo o máximo possível. Então essas duas características, a folha plana, o estipe fino, que tem de 12 a 15 centímetros de diâmetro normalmente, e as folhas que caem imediatamente, já caracterizam essa palmeira em relação a muitas outras palmeiras nativas. Eu vou mostrar em seguida outras características dessa palmeira. As palmeiras, de um modo geral, são plantas muito importantes para os habitats onde elas existem, para os ecossistemas onde elas ocorrem. No caso aqui da Guariroba, os frutos, a polpa dos frutos é utilizada como alimento por diversos mamíferos terrestres, por exemplo, a anta. E as sementes são alimentos para animais que conseguem penetrar o caroço muito duro, espesso, duro. Então, no caso, o cateto e a queixada, que são mamíferos grandes do grupo dos porcos, né, são porcos nativos, eles podem quebrar os caroços e utilizar as sementes como alimento. As sementes são muito ricas em óleo e proteínas, são bastante nutritivas. Também alguns besouros colocam os ovos nos frutos caídos no chão e as larvas penetram no fruto depois e passam a comer a semente. Isso é muito comum, a maioria das sementes pode ser predada por esses besouros. Não quer dizer que isso seja prejudicial para a planta, não, porque muitos frutos restam não predados, que não são predados nem por insetos nem por mamíferos. E esses são levados por alguns mamíferos que não quebram as sementes, são dispersos e, caindo num local favorável para a germinação, eles podem dar origem a plantas novas. Então, toda planta é assim, produz uma enorme quantidade de frutos e de sementes. Uma boa parte vai ser destruída, predada, e uma pequena parte vai sobreviver e pode dar origem a plantas novas, uma pequena porcentagem. Nesse caso, é uma palmeira, a Guariroba é uma palmeira muito importante para os ecossistemas onde ela existe, portanto, e deve ser protegida contra o corte excessivo, porque o palmito é comestível, é um palmito amargo. Se você tiver uma área de cerrado ou de mata
e quiser plantar algumas dezenas ou centenas de indivíduos dessa espécie, depois com o tempo, depois de alguns anos, você pode cortar a palmeira e utilizar o meristema, ou seja, o palmito, e já vai haver indivíduos sobrando para alimentar os animais silvestres. É uma planta de interesse bastante grande. O estipe também ele pode ser cortado em 4 ou mais e utilizado como material de construção para substituir ripas, por exemplo, na construção civil. Já foi muito utilizado em outras épocas, né? Por exemplo, até o século XIX, o estipe dessa palmeira, que é bastante resistente aos cupins, era muito utilizado como material de construção. Essa palmeira e outros, como o gerivá, por exemplo, eram utilizados até para fazer telhados. Enfim, é uma palmeira muito bonita, muito interessante, que merece a nossa proteção, a nossa admiração e merece ser plantada. Então, se você tiver uma área natural, por exemplo, cerrado, mata, um jardim, você pode coletar os frutos dessa palmeira e fazer mudas. Como é que você faz muda? Você prepara um recipiente, pode ser plástico, pode ser um jacá de bambu, pode ser outra embalagem de plástico, outra embalagem biodegradável. Você coloca a terra fértil bem balanceada, coloca uma semente ou duas, enterra até uns 3 centímetros. Eis outra planta do Ciagrus oleracea, a guariroba, e vocês podem ver que o estipe é relativamente fino. Nesse exemplar aqui, ele tem cerca de 15 centímetros de diâmetro no alto da planta e cerca de 20 centímetros na base. Então ele é bastante delgado, muito elegante, é uma planta muito bonita que deve ser aproveitada nas nossas plantações, tanto para recuperar áreas degradadas, quanto para valorizar áreas rurais, tanto pela beleza quanto pela utilidade da planta para os animais silvestres e para o homem. Lembrando que ela é nativa numa região bastante grande do Brasil, que compreende os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais. Então, nessa região onde ela ocorra, for nativa, você deve plantá-la em projetos de recuperação de áreas degradadas ou para formar novas matas, onde essa mata já não existe mais. É uma planta muito interessante que atrai muitos animais silvestres e é bastante útil para o homem. Lembrando que a gente deve dar preferência sempre nos plantios, quer nas cidades, quer nas áreas rurais, para plantas nativas. É possível ver as fissuras do estipe da guariroba, fissuras longitudinais no estipe. São fissuras relativamente baixas e longas, muito características dessa espécie. Outras palmeiras também têm essas fissuras, mas na guariroba elas são mais densas, são muito mais características. O caule, ou seja, o estipe, nessa região filmada tem perto de 15 centímetros de diâmetro. Aqui você tem a inflorescência completa da guariroba. Abaixo, a espata externa, que ela protege a inflorescência enquanto ela é muito nova. Depois ela se dobra, sai a inflorescência já crescendo e sendo protegida pela espata interna. A espata interna é a que está no alto da imagem. A espata externa é a que está embaixo. E no centro a inflorescência com os ramos. Eis aqui os ramos da inflorescência e os locais, os râmulos, onde as flores e depois os frutos se fixam. E a espata interna, vocês podem ver que ela é sulcada. Ela tem pequenos sulcos na parte externa. São características importantes para reconhecimento da planta. Eis indivíduo da guariroba Ciagrus oleracea, com mais de 20 metros de altura, mais de 20 metros. Segundo informações de pessoa da região, do local, aliás, essa
palmeira tem mais de 100 anos. A altura não foi medida ainda exatamente, mas é possível que esteja além dos 20 metros de altura. Eis aqui um indivíduo mais baixo um pouco, no fundo uma macaúba, de forma que esse é um indivíduo de guariroba, aqui chamado de licuri, mais alto que eu conheço. Nunca conheci outro com tamanha altura. E, repito, mais de 100 anos de idade. Ele foi plantado em 1920 ou antes, pelo avô da pessoa que me deu a informação, que já é falecido e tinha mais de 90 anos quando faleceu. Um indivíduo magnífico. Vocês terem uma ideia da altura, aqui sem o zoom, para que vocês tenham uma ideia do porte dessa palmeira, que realmente é magnífico. Por que é que o cerrado não deve ser incendiado? Um dos motivos é que plantas como a guariroba têm as plantas novas, recém-germinadas, relativamente delicadas e com poucas folhas que não são facilmente substituídas. Se o cerrado for incendiado com uma certa frequência, como ocorre aqui, as plantas nunca vão ter chance. Quando elas começarem a crescer, o incêndio vai destruir as folhas e ela não vai sobreviver, ela vai morrer, vai perecer. Então, o cerrado incendiado, ele não é um habitat muito favorável para plantas que têm pouca aptidão para o incêndio quando são novas. Esse é um dos motivos. Então, essa palmeira deve ser plantada num local, num cerrado ou em área de Mata Atlântica, protegida do incêndio. Assim ela pode prosperar, sobreviver e chegar a um estágio adulto como essa aqui. Essa aqui está numa área de cerrado, senso estrito. Vocês podem ver aqui, é uma área de cerrado no centro do estado de Minas Gerais, no caso no município de Santana do Riacho. É uma palmeira relativamente rara no cerrado. Ela é mais comum plantada no estado de Minas Gerais e em São Paulo do que nativa. Mas em alguns estados, como Goiás e Mato Grosso do Sul, ela é bastante comum no cerrado, chegando a densidades altas. Ou seja, numa área de cerrado você pode encontrar muitos pés, muitas plantas dessa palmeira. Aqui você vê duas das palmeiras mais características da região central de Minas Gerais e de vasta região dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Bahia, que são à esquerda a guariroba, Siagros oleracea, e à direita a macaúba, Acrocomia sp. Essas espécies são muito frequentes, a macaúba aqui nessa região muito mais, mas a guariroba, aqui chamada de licuri, ela ocorre frequentemente em regiões campestres, mas sempre ligada a habitações. É muito raro você ver uma palmeira dessa em áreas naturais, ao contrário de Goiás e Mato Grosso do Sul, onde a guariroba, lá chamada de gueiroba, e em Goiás gueiroba, é bastante frequente no cerrado e em matinhas, matas semicaducifólias. Essa palmeira tem a guariroba, né, tem cerca de 22 metros de altura, e o estipe próximo às folhas, cerca de 15 centímetros de diâmetro. A macaúba muito mais, cerca de 30 centímetros de diâmetro. E mais próximo à base do estipe, eles têm uma largura um pouco maior. Talvez a guariroba uns 18 centímetros e a macaúba uns 32, 33 centímetros de diâmetro. A guariroba é uma palmeira muito ornamental, muito. Quando o vento defrauda as folhas, move as folhas, essa palmeira se torna especialmente bonita. É uma palmeira de crescimento relativamente rápido, que em cerca de 8 ou 9 anos produz frutos que são muito interessantes. A polpa pode ser comida por humanos e as sementes são, além de saborosas, nutritivas e ricas em proteínas e óleos, ácidos graxos, raros em outras plantas.
É uma planta que deve ser plantada em grande quantidade para suprir a falta de alimentos, para fornecer alimentos muito saudáveis, muito ricos, muito proteicos. E também para fornecer beleza, porque ela pode ser plantada em jardins, em praças e parques, e o seu aspecto bastante agradável vai enriquecer a natureza desses locais. As cidades precisam de plantas nativas, então utilize plantas nativas, por exemplo, a guariroba, na região central, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia e Minas Gerais. Ela deve ser plantada em projetos de recuperação de áreas de vegetação natural, para as quais vai emprestar um valor biológico bastante grande, pois muitos animais aproveitam a polpa e as sementes. E também muitos insetos vivem sobre essa palmeira, insetos que vão alimentar depois aves, répteis, anfíbios e outros animais. Então, promova a natureza plantando a guariroba, Siagrus oleracea. É o canal Conservacionismo em Ação, trazendo recomendações e dicas de conservação da natureza para você. Pratique o conservacionismo pessoal. A sua ação faz diferença na conservação. Grande abraço, assista nossos vídeos até o fim, curta-os e se não for inscrito no canal, se inscreva.